Bom dia, sétimo ano. Vamos iniciar nossa aula de filosofia. E na aula de hoje nós vamos ver sobre o olhar de filósofo do Martin Heidegger, tá certo? Então hoje nós vamos estudar um pouco sobre a concepção que esse filósofo desenvolveu a respeito da nossa existência. Nós estamos estudando até agora sobre a influência da moda, sobre a influência de alguns elementos na nossa existência, na nossa forma de agir. Então, Martin Heidegger, ele refletiu sobre essa nossa existência e desenvolveu seu pensamento. Então, a gente vai ver um pouquinho sobre ele, tá certo? Então, Martin Heidegger, ele era um filósofo alemão que viveu no século XX e refletiu a respeito da existência dos seres humanos e também afirmou que cada indivíduo está imerso em um mundo de significados. Nesse mundo de significados, vivemos e também convivemos uns com os outros. Nele, já encontramos, ao nascer, uma grande quantidade de ideias, situações e objetos prontos, os quais tomamos como referências para o nosso próprio modo de agir. Ou seja, nós somos seres que convivemos e nos relacionamos com outras pessoas. Todos imersos nesse mundo, esse mundo de significados em que o filósofo ele coloca para a gente. E dentro desse mundo, ao nascer, nós já nascemos, né, com alguns objetos, algumas ideias prontas, ou seja, algumas ideias inatas, algo que já nasce conosco e que de alguma forma reflete no nosso próprio modo de agir, no modo como nos relacionamos com outras pessoas. Então, Heidegger ele também observou que os seres humanos, frequentemente, eles agem de forma iguais uns aos outros, afastando-se de si mesmo e de novas formas de agir. Então, esse comportamento, ele chamou de viver ou de uma existência inautêntica. Uma existência inautêntica, dentro dessa concepção do Martin Heidegger, é uma existência em que o ser humano ele acaba repetindo o comportamento de outras pessoas. Ele vai de acordo com a maioria, ele age de acordo com como a maioria está agindo. Então, isso é uma existência inautêntica, que também a gente pode caracterizar por atitudes como se entregar à diversão, ao trabalho ou a outra atividade qualquer, sem refletir e se perguntar qual o sentido daquilo que se está fazendo. Ou seja, para esse filósofo, nós somos seres humanos que não reconhecemos a nossa existência, ou seja, aliás, não reconhecemos a nossa finitude, já que somos seres finitos. Algum dia, em algum momento, nós não estaremos mais nesse mundo, então por isso nós somos seres finitos e os seres humanos eles agem dessa forma, ou pelo menos aqueles que possuem essa existência inautêntica, justamente para tentar fugir desse pensamento, dessa concepção, que é ser um ser finito, vamos colocar assim. Então, nessa condição, né, inautêntica, pode surgir o que ele chama da impessoabilidade, ou seja, é uma espécie de entidade que não sou eu, não é você, não é ninguém individualmente, é nós, é a gente. Então, quando alguém pergunta sobre determinada coisa, as pessoas elas respondem: a gente não gosta disso, a gente não acha aquilo, mas dentro dessa concepção, quem é esse agente, entre aspas, né? Quem é esse nós? Então, são pessoas que seguem a linha de pensamento, agem de acordo com outras pessoas. Então, ninguém age por si só de forma individual. Eles não possuem essa visão, essa concepção de que nós
somos seres que algum dia não estaremos mais aqui entre as outras pessoas. Então, de acordo com esse pensamento do Heidegger, os seres humanos eles tentam fugir dessa condição finita. E agindo dessa forma, eles tentam, de alguma forma, disfarçar ou, pelo menos, tentar esquecer dessa condição que é a finitude, tá certo? Então, dessa maneira, dessa forma, as pessoas elas se lançam mecanicamente nesses afazeres diários, afastando da sua própria condição existencial, o que ele chama de fuga de queda. Ou seja, as pessoas elas estão ali todos os dias fazendo as mesmas tarefas, agindo da mesma forma, de forma mecânica, para tentar não lembrar ou para tentar fugir dessa condição de finitude. Então, isso é uma existência inautêntica para o Martin Heidegger, tá certo? E o Heidegger também, ele defendia a busca, né, de uma existência autêntica, ou um modo de viver caracterizado pela reflexão, possibilitando aos indivíduos compreender por que e para que realizam determinadas atividades. Então, o que ele buscava era fazer com que as pessoas refletissem o porquê da sua existência, o porquê eles fazem aquele tipo de atividade, o porquê e para que a gente acorda, a gente se alimenta, a gente realiza aquele determinado tipo de atividade. Então, era isso que o Martin Heidegger caracterizava como uma existência autêntica, é uma existência em que a gente está a todo momento refletindo sobre aquilo que nós fazemos. E, principalmente, é aquela pessoa que reconhece a sua finitude, ou seja, reconhece que somos seres finitos, tá certo? E mesmo sabendo que somos seres finitos, nós agimos e existimos mesmo assim. Então, isso é ter uma existência autêntica dentro dessa concepção do Martin Heidegger. Então, uma outra característica dessa existência autêntica, destacada aí pelo filósofo, refere-se a compreender a si mesmo e aos outros como seres que agem, pensam, sentem, falam, produzem e se constroem no decorrer da vida. Ou seja, que nós refletimos sobre todos esses elementos que vocês estão vendo aí, tá certo? O Martin Heidegger ele também coloca que essa existência autêntica ela não é algo fácil de você chegar, de você alcançar, tá certo? Justamente por isso que eu falei agora há pouco, porque sabemos que a nossa existência ela tem um fim. Então, não é fácil para algumas pessoas saber disso e, mesmo assim, viver, refletir sobre essa existência dia após dia. Então, por isso que nem todo mundo consegue ter uma existência autêntica, tá certo? Então, esse foi o pensamento do filósofo Martin Heidegger. Acho que não esqueci de falar nada, tá certo? Mas, se vocês tiverem alguma dúvida a respeito desse pensamento do Martin Heidegger, vocês deixem no chat, certo? Então, só lembrando que vamos iniciar nossa semana avaliativa. Então, em relação à prova de filosofia, estudem todos os conteúdos que nós já trabalhamos até hoje, até essa aula aqui, tá certo? Ainda vai ficar um outro conteúdo, mas não vai cair na prova, só vamos retomar ano que vem, quando as aulas retornarem, tá certo? Então, tenham todos um ótimo dia e até a próxima aula.